Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, nosso jornaleco mequetrefe aqui, dando uma passada nos assuntos do dia, da noite, da madrugada. Hoje é 27 de maio, né pessoal? E a gente viu que anteontem, Lindinho Farinha, marido de Crazy Hoffman, você consegue imaginar, gente? Lindbergh Farinha com Crazy Hoffman juntos, né? Namorando. Cara, é bizarro, né? Mas tudo bem, é um casal lindinho. O Lindy Farinha. E ele tá, bicho. Ele tem uma tara pelo Eduardo Bolsonaro, tá? Eu não sei se essa tara é uma tara, digamos, homoafetiva, mas existe uma tara. Existe uma tara. Lindinho Farinha tá sempre brigando com Eduardo Bolsonaro. É incrível que os dois estão sempre naquelas comissões lá no Congresso Nacional, especialmente da Comissão de Constituição e Justiça, batendo boca. Lindinho não aguenta, porque Lindbergh Farinha, gente, para quem se lembra da época do Collor, dos cara pintada, aquele movimento de estudantes com a cara pintada de verde e amarelo, outros de preto, porque queriam a saída do Collor. 1991, 1992, houve um rebuliço na política nacional naquele momento em que a Globo elegeu o Fernando Collor de Mello, presidente da República, caçador de marajás, era Jornal Nacional, fantástico, porque o cara tinha 39 anos, né, gente? Era um cara novo, 40 anos mais ou menos, foi um dos presidentes mais novos da história do Brasil, se não o mais novo. Era um garotão, andava de jet ski, tinha aquela esposa dele loura e tal. Então a Globo, opa, é o estereótipo do político bonitinho, almofadinha, mas doidão, cheirador, doidão, maluco, macumbeiro, né? Depois a gente ficou sabendo como era o negócio, né? E era de família tradicional, né, gente? Família muito tradicional, o avô dele, o pai dele, todo mundo político muito influente. E ele era dono, o Collor era dono da TV Globo lá em Alagoas, né? Gente, só sei que o cara perdeu o mandato, houve um impeachment depois do movimento estudantil, era movimento de segundo grau e nas faculdades, tá, pessoal? Era uma galera jovem que fez esse movimento todo. E o Lindbergh Farinha, na época, 30 anos atrás, né? Ele era um líder desse movimento estudantil. Só que esse líder de movimento de segundo grau, ou o líder de DCE, não saiu de dentro dele. O cara tá com quase 60 anos de idade, né? Deve estar uns 50, ele é mais novo que eu, deve ter uns 54 por aí. E esse líder estudantil boboca não saiu de dentro do cara. Não saiu. E ele fica, gente, tentando pegar o Eduardo Bolsonaro de qualquer jeito e não consegue, porque o Eduardo Bolsonaro, assim como o Bolsonaro também e outros, são muito irônicos, né, sarcásticos, ficam sacaneando, e aquele jeito carioca de ser mesmo, né? Aquele carioca irônico, né? E o Lindinho não aguenta. E é carioca também, tá? Carioca também, Lindinho. E ele, gente, foi pro Conselho de Ética da Câmara agora, tá querendo a cabeça do Eduardo Bolsonaro, tipo cassação. Será que vai dar certo isso aí? Eu acho que não, Lindinho. A esquerda tá desse tamanho no Congresso, ó. PT, PCdoB, PSOL, quem mais? Só o lixo, né? Só lixo da esquerda brasileira. Infelizmente, né? Não vai dar certo, não. Segundo o Lindinho, né? O PT pediu, então, vai pedir a cassação dele, né? Filho do Jair Bolsonaro, por crimes contra a soberania nacional. Aí disse ele, abre aspas, né? Ele está conspirando claramente contra uma instituição nacional. Não é contra o PT, não é contra um lado, é contra o STF. Uau! Estão defendendo quem? Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Barroso, que é aquela súcia, aquela camarilha sentada lá nas cadeiras confortáveis do STF, que são todos comunistas, todos de esquerda, gente. Assim como disse o Lula, né? Eu bato no peito e me orgulho de ter colocado o primeiro comunista no Supremo Tribunal Federal, na história do Supremo brasileiro. Lula que falou isso, tá? Quando ele indicou Flávio Dino para sentar numa das cadeiras do Supremo. Aí continua. Contando inverdades, quem? Bolsonaro contando inverdades de que aqui existe uma ditadura, afirmou Lindinho Farinha. Fica claro que ele está querendo coagir os ministros do STF com uma pressão como essa. Cara, esse negócio da lei Magnitsky lá, que pode cancelar passaporte, cancelar visto, né, americano, pode cancelar cartões de crédito internacional
e, por conseguinte, cancelam também contas bancárias como Itaú, Bradesco, por exemplo, acabou. Não tem como, fica tudo bloqueado. Se for banco digital pior ainda, Nubank e outros bancos digitais, né? Nômade e outros cartões digitais, bloqueia tudo. E o cara também não pode mais viajar para o Reino Unido, que inclui Canadá e Austrália, Estados Unidos, talvez o México também, né? O México também é a América do Norte, a União Europeia. Mas assim, ele fica proibido, o Alexandre de Moraes, né, que é o caso das sanções da Lei Magnitsky, né, que é essa lei contra ditadores, contra torturadores e contra pessoas que, entidades ou pessoas que atentam contra os interesses de empresas norte-americanas. Não tem nada a ver com o senhor Jair Bolsonaro, nem com o 8 de janeiro, nem com a primeira turma do STF julgando aqueles 7, tornando eles 7 réus, inclusive Paulo Figueiredo, que não é jornalista, não é militar, não é da polícia, não é porra nenhuma, um jornalista, só porque o cara é um opositor da política extremista esquerdopática brasileira e contra o senhor Alexandre de Moraes, o cara é arrolado para dentro do inquérito das fake news, assim como o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, o Rodrigo Constantino, todo mundo que fala mal do senhor Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele saiu da esfera jurídica e foi para a política, gente. Aliás, ele já era político, né? Acabou havendo uma contradição em si, né? O cara era político, advogado, ele e a esposa, políticos, chegaram até o alto nível da política de São Paulo com o senhor Geraldo Alckmin. Ele foi colocado então como secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin na época. E de lá para cá, como advogado do PSDB, também filiado ao partido PSDB, ele consegue galgar com o Michel Temer, coisa que eu não consegui entender. Talvez, dizem que Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal por conta das fotografias que vazaram do celular da Marcela Temer. Aí a gente não sabe. É verdade? É mentira? Eu não sei. É o que dizem, né? É a fofoca. Corre a boca miúda no rádio corredor, né? Que algumas fotografias, se é que vocês me entendem, muito sensuais da primeira-dama, que aliás realmente é muito linda, muito bonita mesmo, né? Teriam vazado e aquilo ali, e Alexandre de Moraes, deixa comigo que eu vou resolver isso lá em São Paulo. Ele, como secretário de Segurança Pública, deu aquele jeito e ficou, né, com uma dívida. Michel Temer ficou com uma dívida com o Alexandre de Moraes. É uma fofoca, tá? E por isso ele teria sido catapultado para uma cadeira na Suprema Corte Brasileira. Bom, sei que essa lei Magnitsky, gente, pode pegar pelo rabo o Alexandre de Moraes e deixar todos os outros, né, com o fiofó que não vai passar nem bactéria passa. Só sei que não vai pegar André Mendonça, nem Nunes Marques, que são... nem o Fux também, que é um juiz de carreira, né, que são juízes assim. Eu não acredito que seja uma sanção geral para o STF como um todo, não. Porque as decisões de tirar o Twitter do ar, o X do Elon Musk do ar, tirar o Rumble do ar, tirar a Truth Social do ar, tirar o Locals do ar, todas as plataformas digitais, tá? Todas lá do Rumble, que é uma plataforma que é concorrente do YouTube, concorrente do Facebook, assim como é também a Truth Social, que é a rede social que pertence ao Donald Trump, ele que criou a rede social, né? Ele é o dono, proprietário da rede social, hoje ele é presidente americano, todas sancionadas por um único homem, Alexandre de Moraes, que agora está sendo defendido, né, pela PGR, pela AGU do Messias. Lembra do Messias? Ah, Messias! Manda aquele papel aí que eu vou transformar Lula em ministro, para ele não ser preso. Lembra da Dilma falando isso com o Messias? Hoje ele está na AGU, gente. É pica da AGU. E outros que correram em defesa do senhor Alexandre de Moraes. Mas assim, nesses dias para cá, o que bombou mesmo foi o Aldo Rebelo, né, que é um comunista raiz, né, com uma ameaça de ser preso durante um depoimento voluntário. Isso aí bombou na imprensa, ele está dando um monte de entrevista. Deu entrevista na Jovem Pan, na Band, no Globo, no Metrópolis, em qualquer lugar. Está dando entrevista, o Aldo Rebelo virou pré-candidato ao Senado. Tá bombado. Um comunista raiz, aposentado, jornalista, escritor, 69 anos. De repente o cara parou. Ele cansou de política, né? Agora volta com tudo. Por conta desse bate-boca lá no Supremo, na primeira turma do Supremo com Alexandre de Moraes. E o Paulo Gonet falando que fez cagada, que fez uma pergunta errada, que na verdade não era uma pergunta, era uma afirmação, dizendo que a Marinha Brasileira
não tinha condições de dar um golpe porque a Marinha fica no mar, não tem capilaridade para o interior, para oeste, para dominar o território nacional e dar um golpe. Gente, é impossível. Que golpe é esse? Como é que você dá um golpe no dia 8 de janeiro com o presidente que perdeu a eleição nos Estados Unidos, né, com Brasília vazia num domingo, com, sei lá, 1000 pessoas em ônibus fazendo manifestação? Gente, é bizarro. Mas é isso. Então agora o senhor Lindinho Farinha, marido de Crazy Hoffmann, né, deputada, ex-presidente do PT, e também agora galgada a ministra, né, secretária de Relações Políticas, o caralho, né, agora virou advogado de defesa do Alexandre de Moraes, porque eles sabem que se o Alexandre de Moraes sofrer essas sanções, a coisa não vai parar por aí, vai ser um efeito dominó, assim como aconteceu com o Tribunal de Haia, que foi todo ele magnitscado, digamos assim. Toda a corte de Haia. Tá todo mundo fudido lá em Haia, tá? De repente, cortaram o dinheiro que ia para lá, para essa corte internacional, que é famosa, né? A corte de Haia, até do nosso Graça Aranha, né? Lá nos anos 1930. É uma corte importantíssima internacional, que julga crimes de guerra e etc. E a corte de Haia foi completamente cortada das relações internacionais e seus juízes também, né? Então o pessoal está passando por dificuldades lá. E isso pode acontecer aqui. Eu acredito que não. Estão falando em 10 dias para essas sanções contra o Alexandre de Moraes. E o pessoal do governo está correndo, né? Inclusive com o gabinete do governo Lully do Amor lá no Palácio do Planalto, ligando com seus embaixadores e embaixadoras para tentar uma negociação lá dentro do governo americano para acabar com essas sanções, possíveis sanções contra o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, contra decisões tomadas do senhor Alexandre de Moraes contra empresas estrangeiras, empresas americanas de internet, Big Tech, né, como o Twitter, por exemplo, o X. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardando. Ei, Lindinho, boa sorte para você, tá? Agora que você tem um crush no Eduardo Bolsonaro, você tem, hein? Ou é você ou é Crazy Hoffmann, que tem um crush com o Eduardo Bolsonaro. Assim como Janja, Esbanja, tem um crush lá com o Macron, que tomou uns tapas na cara ontem lá da mulher dele, a Brigitte, tá? Já tem vídeo aqui no canal, deu uns tapas nele. Chegou no Vietnã, ele tomou 3 tapas na cara lá no avião. Todo mundo viu. Mas vamos lá, Lindinho, boa sorte pra você, tá? Pra você e pra Crazy Hoffmann. Valeu! Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.